Amém. Lucas capítulo 2, a partir do verso 8, diz: nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes ordenou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvando a Deus, entoando: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Amém. Deixe sentar. Irmão, existem lições na Escritura que, se não aprendermos, não adianta aprendermos outras coisas. Sabe, porque tudo se transforma num castelo de areia. É como você querer saltar do primeiro degrau para o quinto, ou para o 10º, ou sei lá para qual degrau. Não adianta. Na vida, na caminhada espiritual, nós temos que seguir degrau após degrau. Deus, qual é a tua vontade para a minha vida hoje? Amém. Então hoje eu cumpro o meu degrau. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida amanhã? Cada dia tem a sua história para as nossas vidas. E um dia você tem que aprender a lição dos guerreiros que vão até a morte, que vencem os leões nas arenas. Tem esse dia dessa lição. Tem o dia de aprender a lição. Fique sabendo, ó rei, que as tuas imagens não serviremos. O nosso Deus pode nos livrar da tua mão e da fornalha. E se ele não nos livrar, não adianta. Vamos morrer, mas não vamos nos curvar à tua imagem. Tem essa lição, é poderosa. Ser fiel até a morte. A Bíblia tem muitas lições, né? Julgai entre vós, se ouviremos antes a voz do que a Deus. Porque esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. É lição. Mas existe na Bíblia uma lição que eu acredito. Cada um tem direito de acreditar com seu livre-arbítrio dado por esse Deus maravilhoso, acreditando o que bem quiser. Eu acredito que existe uma lição, que sem ela nós nunca seremos nada. Uma lição que o Senhor Jesus disse assim: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sabe, irmão? A lição da humildade, não interessa se o guerreiro é poderoso, ele pode ir para o campo de batalha e vencer milhares. Se ele não tem humildade, ele não consegue passar na porta da eternidade. A porta da eternidade tem um sensor, detector de humildes. Ou seja, detector que é humilde, a porta abre. Se não detector que é humilde, a porta permanece fechada. É o que eu creio, mas é o que eu creio, irmãos, eu creio nisso com toda a força do meu ser. Que Jesus veio ao mundo, não veio para chamar todos, ele veio chamar exclusivamente os humildes. É nisso que eu creio. Eu não tenho outro pensamento. Quem vai herdar o céu? São os humildes. Mas aquele que está confessando Jesus, que está arrebentando, que está lá no mundo todo fazendo, acontecendo, deixa eu me aproximar dele. Oi, irmão, tudo bom? Esse cara, esse arrogante aí, ele pode pregar para o mundo inteiro, e o mundo inteiro pode se converter com a pregação dele, mas ele não entra no reino.
Sem humildade, ninguém verá a Deus. Pastor, não é essa palavra, a Bíblia diz sem santidade. Tá, e por acaso você conhece alguém que tenha santidade sem ter humildade? Na Bíblia tem uns sinônimos que você nunca vai encontrar no dicionário da língua portuguesa. São sinônimos espirituais e eles são tremendos. Realmente são tremendos. Humildade é o passaporte do crente para a eternidade. Você pode sair daqui hoje discordando de mim, irmão, você é livre. Mas se eu não pregar no que eu creio, no que eu vivo, a minha pregação não vai ter sentido nenhum. Eu tenho que pregar aquilo que eu acredito. Podemos ser o povo mais poderoso do mundo, mas quem se aproximar da gente vai dizer, esses caras são guerreiros, mas são humildes. Se disserem que você é apenas um guerreiro, você corre um sério risco. Não pode dizer, aquele cara é valente, só valente não resolve o problema. Quem se aproximar de você tem que conhecer a sua humildade, a sua simplicidade. Não me interessa, irmão, eu não sei aqui das condições de cada um, eu não sei se você tem apartamento na Vieira Solto, você vai me emprestar para passar lá no final de semana, eu não sei se você tem casa na região dos lagos, que vem o feriado aí você quer me emprestar a sua casa, não quero saber de nada disso, meu irmão. Não importa as suas posses não te colocarão dentro do reino de Deus. Não é o que você tem por fora que vai te levar ao céu, é o que você tem por dentro. Ah, não, pastor, eu já sei disso, eu sei, eu também sei, mas não custa nada fazer que nem Paulo, né? Não me canso de vos escrever sempre as mesmas coisas, é segurança para vós. Prepotência, irmão, é algo natural do ser humano. Humildade é fruto de conversão. Todos nós já fomos prepotentes e todos nós temos um cantinho, uma gavetinha lá dentro de nós, pequenininha, alguns têm uma maior, uma pequenininha, e nela está escrito assim, prepotência. E nós temos que todo tempo lutar para não abrir aquela gaveta, mas acredita, ela está sempre lá. Amém? Você sabe, eu sei, né? Você sabe, eu sei. Agora, quando você exercita a humildade e a simplicidade, as pessoas se assustam contigo no meio da rua. Estão com pressa, vamos embora. Não, peraí, deixa eu ver aquela pessoa ali, olha lá a situação da pessoa. Não, cara, não dá tempo. Dá tempo sim, há tempo para todas as coisas. E as pessoas ficam assustadas. Mas tu se importa com todo mundo, tu vai mudar o mundo? Não, eu não quero mudar o mundo, eu quero apenas fazer a minha parte. Se eu puder estender a mão, ajudar, eu quero. Faz parte do que eu creio, né? Faz parte do que eu creio. Então, eu não posso ir, como disse Martinho Lutero, né? Não é correto ir contra a própria consciência. Você perde a sua personalidade. Se é assim que eu sou, não sei por que sou, eu acho que é a influência da Escritura, do mestre chamado Jesus, porque em nenhum momento eu vi Jesus arrogante, nem quando ele pega o chicote e quebra tudo lá no mercado do templo, arrebenta, põe todo mundo para correr, solta animais, joga dinheiro para o alto. Eu não vi ele arrogante, eu vi ali alguém como a Escritura diz, né? O zelo da tua casa me devorará. Não era arrogante o nosso Senhor, mas alguém com uma humildade que ele diz, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Irmão, Jesus, o nosso mestre, Senhor, o Filho do Todo-Poderoso, unigênito, como nós vamos ver, o anjo chega e diz assim, olha, tem um sinal para vocês. O Messias, o Salvador, a glória do Deus vivo na terra, como João escreve, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e formosura. Os anjos estão dizendo, esse aí vocês vão encontrar, sabe aonde? Olha, eu imagino na cabeça dos pastores. Caramba, vamos ter que ir lá no centro da cidade. Ele vai dizer que esse Messias nasceu na melhor cidade, no melhor palácio. São os anjos, os céus estão anunciando. Ele só pode ser alguém muito importante. Irmãos, muito importantes não estão nos palácios. Os muito importantes
Estão morando nas choupanas de Eliseu? Ou no alento que nem Elias? Estão no vale como Davi, cuidando de pequenas ovelhas? Esses são os muito importantes para Deus. Você pode se alegrar nisso? Se Jesus procurasse pelos nobres, eu nunca seria achado. E você não estaria aí? Jesus não procura pelos nobres. João manda os seus discípulos a Jesus: és tu que devias vir, ou nós temos que esperar outro? Jesus pega os discípulos de João e diz assim: olha, vai lá e diz para João: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e aos simples, aos humildes, é anunciado o reino de Deus. Jesus não veio perder tempo com prepotente, com arrogante, com rico. No meio do caminho dele, ele achou ricos como Zaqueu, como Simão e como tantos homens. Ele encontrou ricos, mas qual era o alvo dele? Ele diz isso para João: e aos simples, aos pobres, simples, humildes, é anunciado o reino de Deus. Você pode usar essas 3 palavras na tradução, porque todas elas estão corretas. Porque Jesus não veio procurar pobre de dinheiro. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. O que é o pobre de espírito? É o camarada que é simples. Não é um cara que não tem dinheiro. É o cara que é simples. Não é o cara que anda arrogante, com aquele espírito altivo, sou superior. Que nem aqui, teve um irmão aqui que congregou nesse ministério, e no prédio onde ele morava, parece, tinha um homem que morava que era juiz lá no prédio. Então, quando o homem descia, que passava na portaria, ele queria que os porteiros dissessem para ele o seguinte: bom dia, juiz. Não queria que chamasse ele pelo nome. Não, eu sou juiz, quando eu passar aqui, você tem que dizer bom dia, juiz, porque eu sou o juiz. Juiz de quê? De onde que ele é juiz? Alguém, meu irmão, que fica buscando reconhecimento dos homens, significa que não tem reconhecimento de Deus. Porque nós já aprendemos na Escritura que quem dá testemunho sobre a terra é o próprio Deus. Este é meu filho amado em quem me comprazo. É Deus que dá testemunho dos seus, nós já aprendemos esta lição. Quando as pessoas querem reconhecimento, meu irmão, é porque Deus não está dando testemunho a respeito delas. Então, se alguém cobra, tem que me chamar de juiz, e dá para ver que esse camarada, se existe uma porta que passa na frente dos portais da eternidade, ele nunca vai achar, uma rua, né? Ele nunca vai achar essa rua que passa na frente dos portais da eternidade. O Senhor nosso Deus disse: as minhas ovelhas, eu as tenho na palma da minha mão. Ovelha é um bichinho muito simples. Depende do pastor para beber água, tem medo da água em movimento, ele não bebe a água em movimento. O pastor tem que fazer um buraco, botar a água ali parada para a ovelha vir beber. A ovelha, ela é tão problemática, vamos assim usar essa expressão, não tão devidamente, que eu não tenho outra, que se ela está com a lã ali antes de tosquear, na época, se ela cai, tem que vir o cão pastor ajudar ela para se levantar. É uma simplicidade danada. Diferente de um canguru que salta 7, 8 metros. Diferente de um leopardo que sobe, escala árvores, vai lá em cima. Diferente de uma serpente que é astuta e consegue se camuflar, dá seu jeito de sobrevivência. A ovelha não consegue ser predador de nenhum animal, ela não consegue predar, ela não consegue caçar. Ela depende, ela é simples, ela é humilde. Essa é a simbologia. Se vem o lobo, já era a ovelha. Se vem o tigre, já era a ovelha. Se passou um leão perto, já era a ovelha. Qualquer bicho põe a ovelha em ameaça. Mas se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Ele prepara uma mesa, ele prepara a minha mesa na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quem? De cálice de quem que transborda? De um animal humilde, da simbologia, a ovelha, né, irmão? Então, irmão,
Aprenda essa poderosa lição. Aprenda esta poderosíssima lição. Um homem chamado Gideão foi convocado para a guerra e dá exemplo de humildade. Senhor, quem sou eu que vai livrar Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés. As minhas plantações são as menores. Quem sou eu? Meu irmão, entenda que Deus não está procurando pessoas que têm destaque na sociedade. Ele quer mostrar o poder dele em transformar. Então, se você está lá no topo, hoje, finge que não viu a pedra, tropece e cai, para dar uma chance de Jesus te estender a mão. Se tu conseguir sair do pedestal, irmão, aí você vai saber quem é o Senhor teu Deus, o Deus de ovelha, o Deus dos humildes, o Deus dos simples. Sabe a promessa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido? Essa promessa é para quem não tem armas para recorrer. Essa promessa é para aquele que olha à sua volta e não vê esperança, mas eleva os olhos para os montes e sabe que o seu socorro vem do Senhor. Essa é a promessa, meu irmão. Precisamos ser o povo mais poderoso do planeta, mas esta é a lição número 1. Quem não a tiver, não será nada. Mas nada mesmo, nada. Não será nada. Não adianta, eu conheço de Gênesis a Apocalipse. É mesmo? E por que pulou a lição da humildade, então? Já que conhece de Gênesis a Apocalipse, tem a obrigação de ser uma pessoa simples, humilde. Que Gênesis e Apocalipse é esse que você conhece? Só se for de outra Bíblia. Aqui, os anjos dizem assim, olha o sinal que eu tenho para vocês. Não é nos palácios. Não é nas poderosas ruas de Jerusalém, todas calçadas. Não, aonde vocês vão encontrar esse menino? Como diz a profecia de Miqueias capítulo 5, e tu, Belém Efrata, de modo algum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti nascerá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Era a cidade menor, era a cidade mais insignificante, não era nem uma cidade. Os historiadores não chamam aquilo de cidade, chamam aquilo de vilarejo. O idioma que o Senhor nosso Deus usou não foi o popular inglês. O lugar de onde ele nasceu não foi das línguas, dos idiomas eruditos. Aonde Jesus nasceu, onde ele se criou, Jesus Nazareno, e depois Jesus Galileu. Galileia era um lugar, meu irmão, tão pobre, para não falar miserável, que sequer o que era falado ali era considerado idioma, era considerado um dialeto. Então lá vem Jesus, um pobretão, que não tem um berço para nascer, dentro de uma manjedoura, falando pesado de boca, pesado de língua, igual eu e você. Igual eu e você, que também no dia do nosso nascimento, né? Muitas vezes tivemos que receber roupa emprestada. Mas tem uma roupa que foi nos emprestada, que essa salta para a vida eterna. E lá vem Jesus, pobre, falando daquele jeito. Quem é esse homem? Esse aí é filho de Maria, aquela pobretona lá. Sabe Maria, aquela pobretona que morou lá no pé da montanha? Esse aí é filho dela, daquela pobretona lá. E quem é o pai desse cara aí? O pai dele é aquele carpinteiro, como se diz na gíria, que vende o almoço para pagar a janta. É mesmo? E o que ele está falando? Ah, não importa, é um pobretão, é mais um daqueles que se diz profeta. Todo pobre tem essa ilusão de dizer que é alguma coisa. Em vez desses pobretões se conformarem com a sua miséria, com a sua desgraça, ficam aí querendo dar uma de nobre. Nós é que somos nobres. Deixa esse pobretão passar. E assim foi, Jesus passou na vida de muitos ricos, mas repousou na vida de muitos pobres. E dos pobres ele fez ricos, andando de fé em fé e de glória em glória. Então, meu irmão, atente
que Jesus dá exemplos de humildade, desde o seu nascimento até o fim, né? Jesus andava de mar a mar, mas as pessoas dizem tudo de Jesus, que Jesus usou era emprestado. A túnica dele ele não comprou, alguém teceu e deu para ele. Dizem por aí, né? Cada barco que ele entrava nunca pertenceu a ele. Até o jumentinho, você já viu um rei montado num jumento? Que papo é esse de rei montado num jumento? Quando ele entra montado num jumento e o povo, Hosana, 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 o que vem em nome do Senhor, os magistrados, os nobres, os entendidos, os donos da verdade, chegam para ele, você não está escutando o que essa gente está gritando, não? Manda que eles se calem, seu pobretão. Tu está vindo de uma terra que ninguém nem reconhece. Chegaram até a dizer, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Achamos aquele de quem Moisés escreveu, Jesus de Nazaré. Fala sério. Jesus de quê? De lá não pode vir nada bom. E aí, tu vai deixar essas crianças gritando, esse povo gritando? Se eles se calarem, as pedras vão clamar. Que isso? Que negócio é esse? Quem é esse homem? Quem esse palhaço pensa que é? Quem é a mãe desse cara? A mãe dele é uma pobretona lá. E o pai dele? O pai dele já até morreu. Era tão velho, um carpinteiro, coitado, trabalhou até os últimos dias, nunca conseguiu reunir nem um centavo. Não deixou nenhuma casa para a família. Pelo que eu estou ouvindo por aí na cidade, a casa que eles moram nem deles é. Eles pagam aluguel. Não conseguem comer um pão decorado da nossa padaria. O pão deles é o básico. O teu pão pode ser o básico, irmão. Mas se ele se chama o pão da vida, está muito bom. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta... Amém? Então, atente, irmão, o exemplo do nosso Salvador. Você não precisa estar entre os grandes para ser o que Deus quer que você seja. Ao contrário, tens que estar entre os pequenos. Senhor, quem é o maior? Vocês querem saber quem é o maior? O maior é aquele que mais serve. Quem serve não está de terno e gravata, nem sapato cromo alemão. Quem serve não está com relógios importados. Quem serve não habita naqueles palácios. Vocês querem saber quem é o maior? O maior é o que mais serve, é o que está com a toalha em volta dos lombos. O maior é aquele que tem humildade para se abaixar diante dos pés do seu irmão e enxugar-lhe os pés, lavar-lhe os pés e enxugar com a toalha. Este é o maior. O maior é aquele que luta pelo bem do seu próximo. Esse é o maior, o que trabalha para o seu próximo. Esse é o maior. O exemplo é ele. Ele veio para trabalhar pelos outros. E quem é maior do que ele? E depois de ressuscitar, ele não diz ainda, para completar? Todo o poder me é dado nos céus e na terra. Por quê? Porque trabalhou mais que qualquer outro. Então, irmão, o exemplo é esse. Quem é o nosso Senhor? Está na manjedoura, está em cima do jumentinho, né? Aqui tem uma Zacarias 9:9, né? Que fala do Senhor, diz assim: alegra-te, ó cidade, filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Ora, que absurdo! Que absurdo, rei da glória, podendo nascer nos palácios de ouro. Todo mundo ia ouvi-lo. Se ele tivesse nascido entre os nobres, entre os poderosos da terra, se ele tivesse sido filho de um governador,
Se ele tivesse sido filho de um poderoso guerreiro, renomado, Deus não pega o que está feito, meu irmão. Ele chama a existência o que não é e mostra que ele faz. É assim que Deus gosta de trabalhar. Então, quando você disser, eu sou, você diga, não, eu não sou, ele é. Se você conseguir fazer isso na sua vida, irmão, você vai ver a glória acontecer. Tem pessoas que se sentem tão grandes com tão pouca coisa, que se torna até assustador. E a gente vê que não vai a lugar nenhum. Não vai conseguir alcançar aquela glória que Deus tem proposta. Jesus, a mensagem do Evangelho é algo tremendo, mas é tão tremendo que é apaixonante. Nos faz ferver de paixão. Se Jesus tivesse nascido entre os nobres, tivesse sido filho de um capitão de 100, se Jesus tivesse nascido entre os melhores guerreiros, de repente muita gente ia ouvi-lo facilmente. Mas ele nem montava um cavalo, não tinha uma origem de riqueza de forma alguma, nem o que ele falava, o dialeto que ele falava. Não se sabe se Jesus sabia escrever. Sabe que tem uma passagem lá que ele entrou e leu o pergaminho de Isaías 61, né? Lá na sinagoga, sabe-se aquilo. Só que há historiadores que dizem que tem judeus que sabiam ler, mas não sabiam escrever. Isso não é novidade, porque também em nosso meio já vimos isso. Pessoas que conseguem ler, mas não conseguem escrever. Não é de se duvidar de um relato histórico desse. Não é de se duvidar. Então Jesus não está lá entre essa turma. Agora, veja que tremendo. Se ele entra na cidade com um exército poderoso, montado num cavalo, muita gente ia tentar. Quem é aquele ali? Aquele ali é filho do capitão de 100. Aquele ali é filho do governador. Aquele ali é filho do sumo sacerdote. Aquele ali é descendência do escriba fulano de tal. Quem é aquele ali? Aquele ali é um filho do carpinteiro, então não vamos ouvi-lo não. Você entende que Jesus veio buscar gente humilde, que atente para o que ele fala, independente da sua aparência ou das suas origens naturais. Você entende que você tem que discernir que o que Jesus trouxe vem do céu, não brota da terra? Que não faz diferença se ele tivesse sido um nobre ou como foi um plebeu. O que importa é se você crê nas palavras dele, é que você verá a glória de Deus. Tem gente que diz por aí, esse Deus do cristianismo era um pobre coitado, isso lá é Deus? Olha o Deus dos hindus, aí bota lá uma figura besta com cara de tromba, um monte de parte de bicho, todo coroado de ouro, de prata, pedras preciosas. Esse é o poderoso Deus dos hindus. O poderoso Deus dos hindus nunca existiu nem nunca existirá, e ainda assim a sombra do seu nome sofrerá o juízo do Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro. Jesus, irmão, veio chamar um povo a uma humildade profunda, tanto que a aparência com que ele se mostra ao mundo é uma aparência totalmente igual a qualquer um. Não tinha destaque. Quem olhasse para Jesus, para Pedro, para Tiago, para João, para Tomé, não via nenhuma diferença. Tanto que Judas, quando vai traí-lo, diz assim, olha, eu vou lá, eu vou mostrar para vocês quem ele é, eu vou me aproximar deles e para que vocês saibam quem é o cara, eu vou dar um beijo nele. Senão vocês não vão discerni-lo. Ele se mistura entre o povo. Ele se veste igual ao povo. A fala dele não vai ser eloquente, vocês não vão vê-lo falando e não vai discernir que é ele. Ele não vai falar diletos, colegas, estou aqui presente. Ele não vai apresentar um português correto, se fosse português. Ele não vai apresentar um idioma correto para vocês. Ele vai falar cheio de erros, cheio de falhas. Vocês não vão conseguir identificá-lo. Ele é humilde, ele se mistura com o povo.
Eu vou ter que me aproximar e beijá-lo. Eu não posso nem apontá-lo de longe. Se eu de longe apontá-lo para vocês, vocês vão confundir quando se aproximar. Ele é igual aos seus discípulos. Seus discípulos são iguais a ele. Isso é humildade, irmão. Característica poderosa de quem vencerá na vida. Característica poderosa de quem vai desfrutar das promessas de Deus. Sabe quem é que vence os exércitos? Não são os guerreiros, não. São os guerreiros humildes. Porque os guerreiros que se sentem, vão para a guerra, matam 10, 20 mil, mas acabam caindo também. Agora, os humildes, é Deus que guerreia por eles. E quando Deus guerreia por alguém, todo o exército inimigo é dizimado. E aquele por quem Deus guerreia, sempre fica de pé. Então, meu irmão, veja, Jesus diz, aprendei de mim, eu sou manso, humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Ele diz, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Tem muita gente querendo herdar, mas Jesus falou, são os humildes que herdarão. Então nós não podemos nos confundir, nessas questões. Jesus poderia ter demonstrado uma postura muito diferente. Deus não pode tudo? Ou será que Deus era obrigado a fazer Jesus nascer pobre? Não. Ele que determinou que assim seria. Sabe por quê? Porque muitos de nós, quando veem pessoas vestindo roupas caras, roupas finas, ainda temos um fantasma psicológico. Muitos de nós ainda acreditam que quando alguém se veste bem, é que é alguém estudado, é alguém letrado, é alguém capaz. Capaz de quê? Os estudados, letrados, que prestam concurso público, que têm faculdade, vestem terno, são os representantes da Petrobras, que desviam bilhões a cada década. Os deputados, os letrados, os que falam bem, os dos partidos políticos, estão aí que nem o PT, que desviou trilhões de reais. É dinheiro que, se você colocar no bairro, daí botar cobrindo o asfalto, meu irmão, dá para cobrir o bairro de Santo Cristo todinho. São trilhões, tudo que você enxerga nessa cidade dá para comprar, ainda sobra dinheiro. É isso que fazem os nobres, os ricos. Jesus Cristo definitivamente, ele pode até chamar nobres e ricos, mas a massa que ele chama são os pobres e humildes. São os mansos, são os pobres, são os simples. E Jesus diz assim, João Batista, leva o recado para João Batista, olha, aos simples é anunciado o reino de Deus, o meu alvo é esse. Isso é um sinal poderoso para João Batista. Quando os discípulos chegaram lá, olha, mestre, ele falou que esses milagres estão acontecendo. Aí João poderia dizer assim, tá, tudo bem, mas Elias fez isso. Eliseu fez isso. Tivemos profetas que fizeram essas coisas. Isso nós costumamos ver em Israel. O que mais que ele disse? Ele disse que aos humildes, ele anuncia o reino de Deus. Aí João falou assim, então esse é o homem. Esse é o cara. Ele não é apenas alguém poderoso que cura enfermo, expulsa demônio, ressuscita os mortos. Ele é alguém muito especial, porque ele tem humildade e ele busca os humildes iguais a ele. Então esse é o homem, é esse aí que nós estamos esperando. Aqui, irmão, no verso 9, um anjo do Senhor apareceu a ele, a glória do Senhor reluziu, envolveu e todos ficaram apavorados. E o anjo lhes revelou, não temais, eu vos trago boas notícias de grande alegria que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isso será o sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura.
olha a notícia contrastante. Os anjos falam de boas notícias, falam de coisas tremendas. Eles veem a glória do Senhor resplandecer. Depois os anjos complementando o sinal para vocês. Esse camarada tremendo que nasceu, esse rei, esse Messias, esse aí que está anunciado desde os princípios da eternidade, esse aí, vocês vão encontrá-lo dentro de uma manjedoura, num lugar onde os animais comem. Você vai encontrar ele ali. Ele está enrolado num monte de pano. Panos velhos, panos usados. Ele não está envolvido em mantos de escarlate, em panos de luxúria, em panos da Pérsia. Ele não está envolvido nesses tecidos riquíssimos. Ele está envolvido em pedaços de panos. Vai lá, e quando vocês acharem alguma criança rica, envolvida em luxo, não é essa. Procurem até encontrar uma criança pobre, sem recursos, sem condições nenhuma. Aí vocês saberão que é aquele. E aí, o Messias vai ficar pobre, sem recursos, os pais sofrendo na dificuldade? Não, daqui a pouco o Senhor suscita lá do Ocidente, do Oriente, 3 magos riquíssimos. E eles vão lá e deixam para ele as coisas mais ricas que tinham: ouro, incenso e mirra. Para quem? Para aquele que é o representante da humildade. Então, meu irmão, quando Jesus diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar o quê? Descanso. Sabe por que tem muita gente atribulada? Porque não é humilde. Sabe por que tem muita gente correndo de um lado para o outro? Porque não aprendeu, não sentou na cadeira da humildade. Sabe por que tem muita gente estressada, reclamando da vida, reclamando de tudo? Porque não é humilde. E as pessoas, quando são humildes, sabem reconhecer bem o seu degrau e sabem reconhecer, sabem honrar quem está abaixo de si e sabem respeitar quem está acima de si. Essa é a característica do humilde. Ele sabe honrar quem está abaixo e sabe respeitar quem está acima. Essa é a característica do humilde. E a Escritura diz: encontrareis descanso. Tem gente que reclama de tudo. Acorda dormindo, acorda reclamando, passa o dia reclamando. Quando vai dormir, está reclamando. E se acordar na madrugada, vai reclamar. No outro dia já levanta reclamando. Não tem descanso, não tem paz, é um infeliz. Porque não aprendeu o que é humildade. Certa vez eu estava numa igreja que no tempo que eu lá frequentei era uma igreja, hoje eu não posso recomendar mais, infelizmente, mas vi uma glória de Deus tremenda no tempo daquela igreja quando eles andavam na verdade. E uma vez o pastor estava numa dispensação onde ele orava e pessoas eram curadas de traumas. Pessoas eram curadas de traumas. E de repente, ele está sozinho lá no gabinete dele, uma situação veio à memória dele, e ele, quando aquela situação veio à memória dele, ele se sentiu mal, aquilo, uma questão, e ele falou, no testemunho dele, ele conta que ele orou a Deus e disse assim: Senhor, será que eu sou uma pessoa traumatizada? E que ele ouviu a voz do Espírito Santo dizendo assim: os humildes não ficam traumatizados. Sabe por que tem muita gente cheia de trauma? Porque está cheio de arrogância. Tem muita gente cheia de traumas, sempre com o pé atrás. Alguém fala uma coisinha, cuidado, porque sabe como é, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Não tem não, meu irmão. Brincadeira é brincadeira, verdade é verdade. Sabe quem é que acha que toda brincadeira tem um fundo de verdade? Os traumatizados, os arrogantes, os que não têm humildade, os que estão sempre na defensiva com 2 pedras na mão, pronto a atingir qualquer um. São aqueles que quando alguém vem em socorro de si, olha, vede que ele busca ocasião contra mim, mas os humildes dizem assim: para quê
Que ocasião nada. Deixa ele vir a mim, vocês vão saber que é profeta em Israel. Humildes, são com os humildes que Deus conta. Olha aqui, você me curou da lepra, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho vestes, eu não quero nada. Eu vivo na minha choupana, eu vivo com o meu Deus. Vai em paz. Isso é característica dos humildes. Não precisam de nada. Os humildes têm tudo que precisam para viver. Porque Deus é Deus dos humildes. Deus é Deus dos simples. Deus é Deus dos desfavorecidos. Deus é Deus dos que não têm exército para lutar por si. Deus é Deus dos que não têm guerreiros à sua disposição. Deus é Deus dos que não têm dinheiro para pagar um advogado. Deus é Deus dos que não têm armas. Quer vencer, meu irmão? Quer que essa carranca de cara se desvire para outro lado? Quer ter uma face reluzente? Quer mostrar sorriso? Vai para a escola da humildade. Todo mundo está errado, só você que é o certo. Ó santo, só falta te pregar na cruz. Quem é humilde, meu irmão, tem dificuldade para enxergar o erro do seu irmão. Isso é humildade. Muita gente diz, você é lerdo, você não vê nada, graças a Deus. Para que eu vou me preocupar para ver se Deus tem os olhos como chama de fogo e enxerga todas as coisas? Como eu já fui acusado aqui no ministério, aqui na igreja, pessoas que pensam que têm autoridade para me dizer alguma coisa. Você não vê nada, você não enxerga nada, você é tardio em ver as coisas, você é um lerdo. Sou sim, porque tem humildade. Quem tem humildade não está preocupado em ver erro de ninguém. Quem tem humildade está preocupado em estender a mão e ajudar. Alguns irmãos pela internet abrem sua vida para mim. Pastor, pisei na bola, pastor, fiz isso, fiz aquilo outro. Pastor, não tem mais jeito para mim. Eu digo, calma, irmão. Se Jesus tivesse vindo chamar um santo, ele não teria chamado a mim. Mas pastor, você acha que tem jeito para mim? Ué, meu irmão, se teve para mim, tem para você. Olha o testemunho do fulano aí pega um testemunho, olha o cara dando testemunho. Parece que a história dele é a tua. Mas olha o que Deus fez com ele. Se fez com ele, faz contigo. Quando a pessoa se ergue, se levanta, e depois passa o tempo, a pessoa diz assim, pastor, daquela vez que o Senhor escreveu aquilo para mim, quando eu entrei em contato com o Senhor, eu já fui preparado. Falei, pastor, vai acabar comigo. O pastor vai arrebentar com a minha vida, o pastor vai me destruir, e ao contrário, o pastor me ergueu e hoje eu estou de pé. Eu estou de pé, e eu agradeço ao pastor por isso. Eu digo, não, irmão, dá glória a Deus, está tudo bem. Agora, quem não tem humildade, qual é, irmão? Toma vergonha na cara. Por quê? Quando tu pisou na bola, alguém virou para você e disse a mesma coisa? Não, mas você nunca pisou na bola. Você já nasceu santo, entrou na igreja santo e já tem um trono te esperando lá na glória. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deixa hoje essa capa aí de orgulho, eu estou querendo fazer uma fogueira, irmão. Deixa essas vestes preciosas que você tem aí. Sai daqui com cinza na cabeça e pano de saco nas costas. É assim que se vence. É assim que se vence. Eu já estive com muita gente, irmão, as pessoas são afoitas. Querem frente de igreja, coitados, não sabem o que é uma frente de igreja.
Não sabem o que é. Não tem ideia. Querem a frente de igreja, querem destaque. Aí chega, não pastor, porque eu fiz cursos, eu já fiz 10 cursos, eu já fiz teologia tantas vezes, fiz o seminário tal, conhece o seminário tal? Eu falei, conheço, irmão. Então eu já fiz o seminário tal, eu já fiz tal, eu já li a Bíblia 3 vezes, já ouvi não sei quantas vezes, eu já estudei livro do fulano lá dos Estados Unidos, do fulano do Beltrano lá da Europa, eu tenho um baita de um conhecimento bíblico, eu sou capaz, irmão. Deus não está procurando gente que ele classifique como capaz por ter conhecimento. Não é só isso que resume a obra de Deus. O rei Davi, presta atenção no que eu vou te dizer, homem. O rei Davi, quando foi chamado para rei, não conhecia os pergaminhos, não conhecia a lei de Deus, não conhecia. Deus chamou Davi pelo coração que ele tinha e não pelo conhecimento. Não é conhecimento que joga um homem atrás de um púlpito, meu irmão. Se ele não tiver um coração propício. Igreja é poder, meu irmão. Igreja é poder. Todos vocês não trazem dízimos aqui para mim? Igreja é poder. E eu uso o dízimo de vocês de forma que vocês nem sabem. Eu ajudo quem eu quiser, eu faço o que eu quiser com ele. E cada dia Deus me honra mais, porque eu sei o que faço. Muita gente quer igreja, quer púlpito. Isso é poder, e poder é dado só para os humildes. Para aquele que olha para o seu irmão e diz, você é igual a mim. O louvor que eu canto para Deus é o mesmo que tu canta. Ao Deus que eu oro é o mesmo que tu ora. O chão que eu me ajoelho é o mesmo que tu se ajoelha. Somos um nos laços do amor, da humildade. Não tem arrogância não, meu irmão. Que eu descobri a teologia, a fórmula e a simbologia, eu sou um homem sábio. Sábio é aquele que sabe considerar o seu irmão igual a si ou até superior. Isso é que é sabedoria, irmão. Sabedoria não é porque eu estudo, vou na biblioteca, tenho internet, pesquiso e sou o homem do conhecimento. De que adianta ter conhecimento e se transformar como os carrascos juízes desse planeta? O que adianta conhecimento? Conheci um homem juiz, hoje eu estive analisando, eu nem sei mesmo se o homem era juiz, dentro da igreja batista, tal de doutor Juarez, dizia que era juiz, mas eu acho meio estranho que um juiz fosse justamente escolher morar num pé de favela, onde todo dia saía tanto tiroteio. Normalmente quando as pessoas têm, não vai comprar um apartamento num tal lugar, não vou sair de Copacabana para ir morar dentro do Morro da Providência, se eu sou um juiz. Essa era a história do homem. Esses dias eu estava analisando, será que aquele homem era juiz mesmo? Tá, só pensamento da minha cabeça, não estou afirmando nada. Pensar nas coisas é direito nosso, nós temos o livre-arbítrio. Mas esse homem dizia assim, eu já li a Bíblia tantas vezes. E ele era juiz, ele dizia, já li a Bíblia tantas vezes, tal. E aí, leu a Bíblia tantas vezes e nunca foi nada perante Deus. Ou seja, eu acredito que está provado que não é só conhecimento bíblico que faz de um homem, homem de Deus. É a prática da palavra. Não adianta ser que nem os judeus, né? Salmo 121, o Senhor te guardará de todo mal. Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tá? Isaías 53, não, pula isso. Isaías 53, não, deixa isso para lá. Tem gente que é assim. Deus é contigo, valeu valoroso, vai nessa tua força. Opa, é comigo mesmo, Deus é comigo. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol é comigo. Eu saquei, eu já decorei esse versículo. Aí alguém chega e diz assim, você já leu aquele lá, que Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração? Que, irmão, isso não está escrito na Bíblia não, que versão é essa que você tem? É uma versão nova essa? Que versão é essa, irmão?
Tu tá doido? Ô fulano, vem cá, olha o que esse cara está dizendo, que está escrito, que Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu nunca vi isso na Bíblia. Tem gente que é assim, irmão. Eu sei, eu estou contando uma historinha exagerando um pouco, mas às vezes os exageros que eu conto aqui, irmão, tem coisa muito pior aí fora da realidade. Então, meu irmão, não importa se você fala um dialeto, não importa se você nasceu num berço que não é berço, se a tua mãe teve que te colocar num forrozinho lá no chão para você poder dormir. Não importa se você nunca teve um carro, nem um burrico para você andar nele. Não importa se as tuas vestes foi alguém que te deu, como a mim, quando na minha adolescência, todas as roupas que eu vestia eram roupas dadas pelos outros. Chegava as bolsas de roupa de compra, chegava não sabia-se de onde, e nós ali pegávamos aquelas roupas, víamos o que dava na gente. Sempre, a minha adolescência toda, eu usei roupas dadas pelos outros. Os vizinhos me davam roupas para vestir. Não importa. Importa se em todas essas lições você aprendeu o que é ser uma pessoa humilde, simples. Porque o reino dos céus é dos simples, dos humildes. São esses que vão verdadeiramente ver 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita e ele não ser atingido. Agora, vamos concluir? Mateus, ou melhor, Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 2. Assim que no cárcere João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que havia de vir ou devemos aguardar outro? Jesus respondeu e disse-lhes: ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Jesus considerou que a sua mensagem completa não é os cegos enxergarem, os mancos caminharem, os leprosos serem purificados, os surdos ouvirem, os mortos serem ressuscitados e as boas novas serem pregadas. Não, as boas novas serem pregadas aos pobres, aos humildes. O cenário da humildade tem que estar envolvido com os leprosos purificados, os cegos enxergarem, os mancos andarem, os mortos ressuscitarem. Se tem só morto ressuscitando, cego enxergando e não tem humildade, isso não é obra de Deus, é obra do diabo. Aonde Deus está tem que ter humildade, tem que ter relacionamento humano. Tem que ter pessoas se entendendo. A igreja, meu irmão, é a tua casa. Então cuide dela como você cuida da sua casa. Aqui as pessoas são teus irmãos em Cristo, irmãos mais íntimos e mais poderosos do que aqueles que nasceram da mesma madre que você. Se comporte com tamanha humildade. Vai haver um dia que você vai recorrer aos teus irmãos, filho do teu pai e da tua mãe, e eles não vão te ajudar, e você vai recorrer à tua igreja, e a tua igreja vai te dizer: eis-me aqui. Não valoriza o que é isso aqui não, não tenha humildade não. Fica nesse patamar: eu tenho condição, eu sou rico, eu tenho mais que um irmão, eu tenho meu irmão. Ninguém tem mais que irmão. Irmão que faz parte da comunidade do Deus vivo tem tudo. A fraqueza e a falta de uns é a oportunidade que Deus me dá para demonstrar o quanto eu me importo com o meu próximo e o quanto eu tenho humildade na minha vida.
Senão fica um testemunho que eu ouvi uma vez. O camarada dizia assim, eu estou bem. Quando ele via alguém reclamando, pastor, estou na luta, estou na prova, estou na tribulação. Ele dizia, esse irmão deve estar em pecado. Eu não, estou bem com Deus. Faço seminário, eu prego em todos os trabalhos, eu prego no evangelismo, eu expulso o demônio, eu curo o enfermo, eu estou bem com Deus. Um dia o sol se pôs. Na manhã seguinte, quando ele olha no espelho, vê manchas no seu rosto, está canceroso. E o médico diz para ele, acabou. Pode ser forte porque não tem mais jeito. Enquanto ele não demonstrou humildade e pediu misericórdia. Deus, tem misericórdia da minha alma. Ele até se desviou com câncer. Me leva de volta, tem compaixão de mim. Quando ele chorou rios de lágrimas no seu quarto, depois de estar num bagaço humano, com o corpo cheio de hematomas na face, quando na manhã seguinte, depois de fazer uma oração de humilhação, ele acordou e estranhou que estava forte o seu organismo. Ele tinha que ir se arrastando para o banheiro. Ele pulou da cama e conseguiu andar e achou aquilo estranho. E quando ele olhou no espelho, a face dele estava que nem antes da enfermidade. Não tinha mais nenhum sinal de câncer. Ele foi no médico e falou, o que é isso? O médico falou, o que é isso que aconteceu? Não é o mesmo exame. Vamos pedir outro exame. Esse exame aqui não é teu. Faça uma oração de humilhação, de humildade, porque tem pessoas aqui que estão na ponta da espada do Todo-Poderoso, estão em fel de amargura e ainda não tomou vergonha de se humilhar e se arrepender. O teu pecado não está escondido de Deus, meu irmão, está escondido de pessoas. E ainda quer se justificar, vai se justificar para o diabo lá fora. Aqui dentro quem fala, quem brada é o Deus vivo. Quer se justificar do teu erro, das tuas transgressões. Quer brincar com Deus, vai brincar com o diabo lá fora. É bom que hoje, mas já esqueceu, já passou. Deus é o mesmo. Ontem do passado, hoje do presente e do futuro. Pecado do passado é pecado perdoado, aonde lágrimas rolaram e realmente se reconheceu o seu erro. Isso é passado, pecado perdoado. Mas tem gente aqui dentro que o seu pecado está mais vivo que o sangue que corre da cruz. Jesus é um palhaço mesmo, né? Deus é um grande otário. A uns exigem santidade e outros levam para o céu todo sujo. Esse pode ser um Deus, meu irmão, daquela porta para fora, daquela porta para dentro. Isso não é verdade. Humilha-te, irmão. Humildade. Tem que se humilhar mesmo. Eu já me humilhei para Jesus. Não, tu vai ter que chorar nos pés daquele que você transgrediu. Que papo é esse? Eu escarneço e zombo do meu irmão em público, depois recebo o perdão debaixo de 7 panos, escondidinho. Se tu humilhaste em público, tu também vai ter que ser humilhado em público. É dente por dente, olho por olho. Esculacho com meu irmão, arrebento com meu irmão, difamo o meu irmão, tento derrubar o meu irmão. Depois Jesus, me perdoa aí, tá Jesus? Pronto, vou tranquilo, estou perdoado. Só se for outro Jesus que inventaram por aí, um Jesus da Universal, da Graça, da Mundial, mas o da geração Jesus Cristo não, meu irmão. O teu pecado ainda vive! O teu pecado ainda vive! Porque enquanto Deus não te disser que te perdoou, não adianta vir com sugestão, autossugestão. Tem que sentir dentro de si que Ele apagou e jogou no mar. Não adianta ficar maquiando.
Não adianta ficar escondendo. Porque sabe o que acontece? Acontece isso que está acontecendo agora. A trombeta soa e ele vem e chicoteia mesmo. Agora, quem tem pecado perdoado, pode bradar, pastor, solta o verbo mesmo, porque eu sei que estou limpo diante do Deus vivo. Agora, quem não está, não tem força para dar glória a Deus. Quem não está limpo, vai dizer, o pastor está jogando piada. É mesmo, estou jogando piada. Conserta-te, irmão. Humildade e vergonha na cara é um prato maravilhoso. Humildade e vergonha na cara nos faz ver a glória do Deus vivo na terra. Humildade e vergonha na cara é o que forja as entranhas de um guerreiro. Eu não venho mais nessa igreja, não. Eu, hein? Esse cara é maluco, escandaloso, gritando à toa. É mesmo? Foi eu que te peguei na tua casa? Eu chamei alguém aqui para cá? Na porta de quem eu bati? Resolve com teu Deus, foi Ele que te chamou. Se você acha que Ele não teve misericórdia suficiente, que Ele não te trouxe para cá, não volta no próximo culto. Tem tantas lisonjas por aí, tem a rosa para sua edificação, tem a busca do Espírito Santo, tem a corrente da prosperidade, você vem aqui ouvir logo isso? Aproveite, porque nesta era que vivemos, por enquanto, só tem um para falar isso. Até aqui, nos tem ajudado, Senhor.